Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos ver agora a equação do segundo grau, cuja forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, note que nesse caso nós temos uma equação completa. Por quê? Nós temos os três coeficientes, a, b e c. E esses três coeficientes são números reais, sendo que o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Vocês concordam comigo que se o a for zero, este termo todo aqui vai se anular, né? E se esse termo se anular, eu passo a ter então uma equação de primeiro grau, tá? Então, nesse caso, na equação de segundo grau, o a, b e c são números reais, porém o a tem que ser sempre diferente de zero. E para a resolução da equação de segundo grau, ela sempre tem que estar igualada a zero. Então, vamos aos exemplos que eu coloquei aqui para vocês de equação de segundo grau, para a gente determinar então os valores de a, b e c. Então, vamos lá. O valor de a, ou seja, o coeficiente a, ele está sempre acompanhado da variável x ao quadrado. O valor de b está sempre acompanhado aqui da variável x, e o valor de c é o termo independente, ele aparece sozinho e não está acompanhado de nenhuma variável, tá bom? Então, vamos aqui no primeiro exemplo. 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Então, o valor de a é 2, o valor de b menos 3, o sinal vai junto, e o valor de c é 1. Na letra b, 3x ao quadrado mais 6x igual a zero. Então, o valor de a é 3, o valor de b é 6, e eu não tenho o termo independente, que é o valor do c. Então, nesse caso, eu considero sempre como zero. Na letra c, x ao quadrado menos 16 igual a zero. O a vale 1, ele está oculto aqui, não foi representado, mas nesse caso, ele sempre vai valer 1. O b eu não tenho, que é o coeficiente que acompanha o x, então vai ser 0. E o valor de c, menos 16. Na letra d, menos 7x ao quadrado igual a 0. O a vale menos 7. O b e o c eu não tenho, então eu considero 0 para os dois. E na letra e, embora aqui eu tenha trocado, né, da variável x para a variável y, não vai influenciar em nada. Porém, a ordem dos termos não está correta. Então, cuidado aí na hora de organizar, né, para você encontrar os valores corretos de a, b e c, ou então prestar atenção aqui na ordem dos termos se você já for fazer direto. Então, o valor de a está aqui no meio, ó, menos 1. O valor de b está junto aqui com y, que é 5, e o valor de c é 1, tá bom? Dentre esses exemplos que eu coloquei aqui de equações do segundo grau, a letra b, c e d são equações incompletas, que podem ser resolvidas normalmente pela fórmula, ou então por um método mais rápido que eu tenho de resolução para equações incompletas, ok? Então, vamos lá. Para a gente resolver uma equação de segundo grau, eu tenho certeza que todos vão lembrar dessa fórmula, que é muito conhecida por nós, a fórmula de Bhaskara. E a gente aprende lá no 9º ano do ensino fundamental, né? Essa fórmula já não tem mais esse nome. Há um tempo atrás, né, houve uma discussão entre os matemáticos e eles acharam que essa fórmula já existia antes de Bhaskara descobrir, né? Então, eles tiraram o nome dele dessa fórmula e agora ela é somente conhecida como fórmula de resolução da equação de segundo grau, tá? Porém, não mudou nada na fórmula, ela permanece do mesmo jeito como nós conhecemos lá quando nós estudamos a fórmula de Bhaskara, tá certo? Nós temos duas fórmulas, então, para a resolução. A forma que é separada, onde você encontra o delta primeiro, né, pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois a segunda parte da fórmula, onde a gente encontra as raízes, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Ou você já pode fazer direto essa fórmula, encontrando aqui o delta
dentro da raiz, tá? Então, isso vai ficar a critério de cada um de vocês, tá bom? Então, vamos para os exemplos resolvidos. Resolva as seguintes equações, admitindo o conjunto universo sendo o conjunto dos reais. Então, na letra A, x ao quadrado menos 14x mais 45 igual a zero. Como essa equação já está igualada a zero, ela já está pronta para ser resolvida. Então, o primeiro passo é determinar os valores de A, B e C. O A vale 1, o B menos 14, o sinal vai junto, não se esqueçam disso, porque senão vai dar diferença na resolução. E o valor de C é 45. Então, eu vou fazer aqui da maneira separada, vou encontrar o delta primeiro. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O valor de B é menos 14, eu vou colocar sempre dentro do parêntese quando B for negativo, para elevar ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é 45. Ao resolver essa potência, menos 14 ao quadrado, o resultado sempre será positivo, porque o expoente é par. Então, menos 14 vezes menos 14 vai dar mais 196. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 45, 180. Eu faço essa multiplicação junta. Então, delta será 196 menos 180, 16. Vou para a segunda parte da fórmula, para a gente encontrar as raízes. Menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. X é igual, menos, que já é da fórmula, abro o parêntese e ponho o valor de B, que é negativo, menos 14, fecho o parêntese, mais ou menos raiz de delta, que é 16, nós acabamos de encontrar, dividido por 2 vezes A, que vale 1. Melhorando essa expressão, x é igual a 14, menos com menos vai virar mais ou menos raiz de 16, que é 4, dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2. Agora, eu vou separar em duas, partes essa equação, para encontrar o x' e o x duas linhas. Então, para o x' eu vou fazer 14 mais 4 dividido por 2, ou seja, 18 dividido por 2, 9. E no x duas linhas eu vou fazer 14 menos 4 dividido por 2, que é igual a 10 dividido por 2, 5, tá? Então, nesse caso, eu tenho duas raízes reais diferentes. Solução igual, abro aqui a chave, 9,5, fechou. Não preciso necessariamente colocar em ordem crescente, ok? Vamos para o segundo exemplo. X ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Também já está pronta para ser resolvida. Os valores de A, B e C, nós temos que A é 1, o B é menos 10, não esquece o sinal mais uma vez, e o C vale 25. Então, delta é igual a menos 10 elevado ao quadrado dentro do parêntese, menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes 25, que é o valor de C. Resolvendo a potência, menos 10 ao quadrado, eu tenho 100, positivo. Menos, faço a multiplicação dos três números. 4 vezes 1, 4, vezes 25, 100 também. Então, delta será 100 menos 100, 0. Não tem problema, eu posso continuar a resolver a minha equação, porque a raiz de zero existe. Então, vamos lá. X é igual a menos, que já é da fórmula, abro o parêntese, menos 10, que é o valor de B, fechei o parêntese, mais ou menos raiz de zero, que é o nosso delta, dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, melhorando a expressão, menos com menos vai virar mais 10, mais ou menos a raiz de zero, que é 0, dividido por 2 vezes 1, 2. Vou separar agora em duas para achar o x' e o x duas linhas. Então, x', 10 mais 0 dividido por 2 vai dar 10 dividido por 2, que é igual a 5. E o x duas linhas, 10 menos 0 dividido por 2, que é igual a 10 dividido por 2, também vai dar 5. Nesse caso, nós tivemos duas raízes reais iguais.
Então, no conjunto solução, não tem necessidade de eu colocar duas vezes, eu posso colocar apenas uma vez. Solução é igual a 5, tá bom? E a letra C, x ao quadrado menos 6x mais 10 igual a 0. Também já está pronta para ser resolvida. Os valores de A, B e C nós já temos aqui. O A vale 1, o B menos 6 e o valor de C igual a 10. Calculando o delta, menos 6 elevado ao quadrado, sempre dentro do parêntese quando B for negativo, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes 10, que é o valor de C. Então, menos 6 ao quadrado vai dar 36 positivo, menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então, delta será 36 menos 40, delta é igual a menos 4. Porém, nós tivemos um probleminha aqui. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, eu não consigo terminar a resolução da minha equação, porque essa equação não terá raízes reais. Então, eu já posso colocar o conjunto solução, que será vazio, ou seja, a minha equação não possui solução, tá bom? E aí, gente, eu chamo a atenção de vocês para o número de raízes reais de uma equação do segundo grau, que está ligado com o valor do delta, que nós chamamos de discriminante da equação. Então, esses exemplos que eu coloquei, eles foram de propósito, né? Então, se vocês lembrarem, lá na primeira equação, na letra A, o delta ele deu um valor positivo, ou seja, um valor maior que 0, deu 16. E toda vez que isso acontecer, a nossa equação terá duas raízes reais e diferentes, ou seja, o x' vai ser diferente do x duas linhas, que foi o que aconteceu. Nós encontramos 9 e 5, tá? Isso porque o nosso delta foi maior que 0. Se o delta for igual a 0, igual aconteceu na letra B, a equação possui duas raízes reais iguais, ou seja, o x' é igual ao x duas linhas. Também nós vimos isso. Nós achamos lá o valor 5, né? Então, quando o delta for igual a 0, a nossa equação terá duas raízes reais iguais. E quando o delta for negativo, ou seja, for um valor menor que 0, a equação não possui raiz real, ou seja, a solução será vazia, tá certo? Então, se atentem em relação ao delta, que é o discriminante da equação, e ele então vai determinar o número de raízes reais que cada equação vai ter, tá bom? O nosso próximo vídeo, então, será sobre sistemas de equações do primeiro grau.